Olá, estamos aqui para mais um vídeo nosso a respeito da pessoa de Jesus. Eu gostaria de recapitular o que nós falamos no vídeo passado. Nós falamos então sobre o nosso hábito com relação à pessoa de Jesus, sobre nós podemos estar habituados com a pessoa e com o nome de Jesus, sobre termos nos familiarizado demais com a pessoa de Jesus ao ponto de ele já não gerar mais impacto no nosso coração. Hoje eu gostaria de estar falando nesse vídeo com você a respeito de uma oração que nós pouco fazemos. Talvez nós façamos essa oração de uma forma impensada, mas eu gostaria hoje de falar especificamente, que vai ser o assunto desse vídeo, sobre uma oração, porque eu quero fazer com que você vá a esta oração de uma forma intencional. Eu quero gerar consciência hoje em você com relação a um tipo de oração que eu tenho certeza vai mudar a sua vida. Eu quero ler junto com você a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 26, diz o seguinte: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Para eu poder falar com você a respeito desta oração, que nós pouco fazemos de forma intencional, eu preciso começar falando com você a respeito do Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo sempre esteve presente, porque ele faz parte da Trindade, ele é o próprio Deus, e ele sempre esteve presente em todas as coisas que dizem respeito à divindade e que diz respeito à humanidade também. Desde quando a terra ainda não havia sido formada, a palavra do Senhor nos diz em Gênesis que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Desde o Antigo Testamento, quando nós observamos as Escrituras, o Espírito Santo sempre foi muito ativo sobre a face da terra, sobre os homens. Ele soprava como um vento forte. O Espírito Santo sempre foi visto no Antigo Testamento como aquele que trazia as demonstrações de poder. Ele é aquele da Trindade que manifesta efetivamente o poder. Quando você vai observando e caminhando pela Bíblia, pela história da igreja, você continua observando o Espírito Santo atuando com poder. Ali no Pentecostes, ele vem sobre os discípulos e ele libera a unção sobre esses discípulos para que eles possam evangelizar. O Espírito Santo vem no interior de cada um deles, trazendo a vida de Deus dentro de cada discípulo, fazendo com que eles se tornem a imagem e semelhança de Cristo na face da terra. O Espírito de Cristo vem habitar dentro dos discípulos ali então no Pentecostes. No Pentecostes, uma nova história é criada sobre a igreja, uma nova fase da igreja começa a acontecer. E uma forte atuação do Espírito Santo, então, começa a ser vista, só que de uma maneira mais interiorizada. Uma das maiores manifestações, eu creio, que o Espírito Santo produziu no povo de Deus, seja Antigo e Novo Testamento, é a ação dele dentro do homem, porque assim ele consegue fazer, ele faz com que sejamos de fato imitadores de Cristo, imagem e semelhança de Cristo por onde nós passarmos. Mas sabe, eu tenho observado que muitos hoje têm olhado para o Espírito Santo como aquele que libera sobre nós dons, que realmente ele é, sobre aquele, quando se fala do Espírito Santo, já se relaciona quase que automaticamente unção, milagres, cura, dom de profecia, dom de oração em línguas, e tudo isso eu creio, tudo isso é lícito e realmente são ações do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda hoje é o mesmo, ele não mudou em nada, ele continua atuando, liberando poder, sinais, fazendo prodígios e maravilhas, e isso hoje através da Igreja de Cristo e também de forma soberana. Quando ele quer agir, ele simplesmente age, porque ele é Deus, ele é dono de todas as coisas. O que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje é que
Diante de tantas coisas maravilhosas que Ele faz, nós temos, por vezes, nos esquecido da mais importante. A impressão que eu tenho é que, como essa ação do Espírito Santo vem embutida ali no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos esquecemos de visualizar essa ação do Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo é o responsável por abrir os nossos olhos para que nós possamos ter a revelação da pessoa de Jesus. Eu gostaria que você compreendesse que Jesus Cristo, nós não conseguimos acessar a revelação da pessoa de Jesus Cristo com o nosso intelecto. Por mais que você tenha um intelecto avantajado, por mais que você tenha muitos cursos, diplomas, PhD, seja o que for, o seu e o meu intelecto não alcançam a revelação de Jesus Cristo. Eu costumo dizer o seguinte: coisas naturais nós aprendemos com os homens, mas coisas sobrenaturais nós só aprendemos e recebemos do Espírito Santo de Deus. E o conhecimento de Cristo é algo sobrenatural. O conhecimento da pessoa de Jesus não é natural. Nenhum homem, em sua condição natural, acessa quem é Jesus Cristo. Nenhum homem, na sua condição natural, consegue compreender a grandeza de Cristo. A palavra nos diz que a mensagem do Evangelho é loucura, a cruz é loucura. Ela não é alcançável através de muito raciocínio, através de muito intelecto. Ela só é alcançável quando nós nos rendemos à ação do Espírito Santo e permitimos então que Ele abra os nossos olhos. Nós podemos encontrar essa situação na vida de Pedro. Naquele instante em que eu sei que você conhece essa situação, em que Jesus Cristo está perguntando para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele instante, Pedro tem uma revelação, algo que não era natural dos homens naquele instante. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como era algo anormal, Jesus Cristo então responde para ele: de fato, Pedro, você recebeu essa revelação, foi do Pai. Não foi carne, não foi sangue, ou seja, não foi a sua estrutura humana que gerou essa compreensão em você, mas foi o Pai quem te revelou. Somente o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos. Somente a ação do Espírito Santo é que pode gerar em nós a compreensão de quem Ele é. Além de Pedro, me chama a atenção um outro personagem bíblico que também teve essa revelação. E na realidade, quando o Espírito Santo falou comigo sobre esse assunto, eu tive essa compreensão muito em cima dessa circunstância de João Batista. Nós temos essa situação de Pedro, mas eu quero chamar a sua atenção hoje também para que você observe a reação de João Batista. Se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 32, nós encontramos o seguinte: então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Um dia eu estava lendo as Escrituras, lendo especificamente esse texto, e esse texto me saltou aos olhos. Sabe, João Batista, se você for puxar a história dele, se você se lembrar da história de João Batista foi aquele que foi o precursor, ou seja, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Ele pregou, ele avisou, ele anunciou que o Messias, que o Cordeiro de Deus estava próximo. Mas há uma situação muito interessante. Quando João Batista ainda estava no ventre da sua mãe, Isabel, Maria, prima de Isabel, grávida de Jesus Cristo, vai se encontrar
com Isabel. Quando Maria chega, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de Lucas que a criança, ou seja, João Batista, que estava no ventre de Isabel, se mexeu, se agitou, porque a mãe de Jesus chegou e o próprio Jesus, obviamente, já estava no ventre de Maria. Naquele instante você percebe que o Espírito Santo promove o primeiro encontro entre João Batista e Jesus Cristo através das suas mães, Maria e Isabel. Naquele instante, Isabel, a mãe de João Batista, teve a revelação de quem estava ali e ela diz: o que faz com que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Como eu sou privilegiada de receber hoje a visita do Messias. Ela sabia quem estava ali. Ela sabia que o Messias já estava para ser gerado. Ou seja, já estava para nascer gerado, ele já estava. Ela sabia que dentro de alguns meses o Salvador pisaria no solo da terra. Naquela época, toda a informação era passada oralmente. Eles tinham o cuidado de passar as leis e os ensinamentos de pai para filho. Foi assim que todas as informações, foi assim que de pai para filho, toda a história, todos os feitos do Deus de Israel foram mantidos de pai para filho. Obviamente que se este era um hábito do povo de Deus, o fato de Isabel ter visto, ter se encontrado, ter tido a certeza de que Jesus Cristo já estava ali. Isabel manteve essa informação dentro da sua casa e ela passou essa informação para João Batista. Eu procurei algumas coisas a respeito disso e os historiadores conseguem entrar num acordo de que João Batista ele já tinha tido algum contato de fato com o seu primo Jesus. O fato é que João Batista, na sua adolescência, ele ainda novo, ele escolhe seguir a sua trajetória em Deus como um profeta e ele vai para o deserto. Mas o que eu quero deixar entendido aqui é que João Batista sabia que o Messias já estava ali. João Batista, de uma forma ou outra, tinha tido já um contato com Jesus. Ele sabia que era ele. Quando Jesus Cristo vem para ser batizado, esse texto nos diz que ele dá um testemunho, que João Batista testifica, que ele diz, ele conta para os seus discípulos, que se o Espírito Santo não tivesse mostrado para ele que aquele que estava vindo era o Cristo, aquele que estava vindo era o Cordeiro de Deus, era aquele que tiraria o pecado do mundo, ele não teria reconhecido Jesus. Perceba que somente pela ação do Espírito Santo é que nós conseguimos entender que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é Deus. Somente pela ação do Espírito Santo é que nós vamos sair de um estado de imaturidade com relação ao conhecimento da pessoa de Jesus, um estado de familiaridade, um estado até mesmo de cultura. Eu costumo dizer que Jesus virou uma cultura, porque ser cristão hoje é uma cultura. Hoje já não é agressivo você dizer que é cristão. Hoje, aliás, é algo tido com bons olhos no sentido de aceitação. Mas hoje nós estamos vivendo uma cultura a respeito de Jesus Cristo. E somente o Espírito Santo é que tem o poder de nos tirar de um estado de cultura e familiaridade e nos colocar num estado de revelação. É completamente diferente. Eu digo isso pela minha história e pela história que eu tenho visto de muitas pessoas. Quantos de nós não nasceram na igreja? Quantos de nós já não estão habituados com toda a história de Jesus? Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele subiu e hoje ele está assentado à destra de Deus. Isso já virou uma frase bem decoradinha no meio cristão e até mesmo no meio secular. Todos praticamente conhecem a história de Jesus Cristo, mas nem todos continuam impactados pela história de Jesus Cristo.
E eu quero chamar a sua atenção para isso hoje. Você quer conhecer uma história como João Batista conhecia? Ou você quer ver e identificar que aquele que está vindo ao seu encontro é o Cordeiro de Deus, é o Messias, é aquele que tira o pecado do mundo, o meu e o seu pecado? Quem você quer ver hoje? Quem você quer conhecer? Quem você quer visualizar? Eu fiz uma escolha. Eu decidi sair de um Jesus que me era familiar. E eu pedi para que o Espírito Santo me levasse a conhecer o Deus da história. Me levasse a conhecer aquele que se entregou por mim. Me levasse a ter os olhos abertos para ver de fato quem é Jesus. Eu desejava ser impactada por Jesus. Eu não queria mais olhar, por exemplo, para as histórias dos evangelhos e folhear os evangelhos e dizer, isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já conheço. Ah, sim, esse milagre eu já conheço. Ah, sim, eu não queria mais isso. Eu sei que você conhece a Bíblia. Eu sei que você conhece os evangelhos. Eu sei talvez até que você saiba que nós temos os evangelhos sinópticos, que você sabe que o evangelho de João... Eu sei que talvez você já saiba de tudo isso. Mas eu quero ir além disso. O meu desejo é ir além da teologia. O meu desejo é ir além do conhecimento. O meu desejo é ir além das letras. E eu sei que somente o Espírito Santo pode fazer isso por mim. Sabe, o Espírito Santo é quem realiza milagres. É Ele quem nos dá sinais. É Ele, de fato, quem nos dá dons. É Ele quem faz tudo isso. Mas tudo isso não tem sentido se Ele não atuar da maior forma sobre mim, que é me mostrar, afinal de contas, quem é o Deus que realiza todas essas coisas. Todas essas coisas são muito frágeis. Elas não geram sustentação se eu não estiver embasada e firmada na rocha, que é Jesus Cristo. Quando a tempestade vier, os milagres não vão me sustentar. Quando a tempestade vier, a prosperidade não vai me sustentar. Os dons não me sustentarão. Expulsar demônios não me sustentará. Ter dom de revelação, isso não vai me sustentar. Aliás, a palavra nos diz que nós podemos ter a triste surpresa de quando nos encontrarmos com o Senhor, ouvirmos dele, afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E nós podemos argumentar, Senhor, mas no teu nome eu realizei milagres, eu curei, eu libertei. E ele pode ainda dizer, afasta de mim, eu não te conheço. Sabe quando a Bíblia traz essa palavra conheço? No original, ela nos traz uma referência, uma indicação de intimidade. Essa intimidade que acontece entre homem e mulher. E quando Jesus poderá nos dizer isso, ele está dizendo o seguinte, eu não te conheço no sentido de intimidade. O que eu quero te dizer hoje é a intimidade entre você e Deus, para que você conheça Jesus. E eu comecei esse vídeo dizendo que eu queria te conduzir hoje, graciosamente, em uma oração consciente. Você tem orado de uma forma consciente, pedindo ao Espírito Santo, abra os meus olhos, porque eu preciso ver Jesus. Eu gostaria de te incentivar que a partir de hoje você comece a ser intencional nas suas orações. Eu gostaria que todos os dias, eu tenho feito isso, eu gostaria que todos os dias você orasse e pedisse ao Espírito Santo, abra os meus olhos, me mostra de fato quem é Jesus Cristo. Quem é esse que eu tenho seguido por tantos anos? Quem é esse que tem me usado, inclusive? Quem é esse que através da minha vida tem feito crescer o reino? Quem é esse? O teu coração tem queimado pela pessoa de Jesus? O teu coração salta pela pessoa de Jesus? Somente o Espírito Santo é que pode fazer o seu coração saltar. Quanto mais você pedir, mais Ele vai te dar. Quanto mais o seu coração atrair essa revelação, buscar por essa revelação, mais você vai receber. Quanto mais dele você buscar, mais dele você vai ter. Sabe, existe um
teólogo, um escritor, J.I. Packer, que ele diz o seguinte, que o Espírito Santo ele tem o ministério do holofote. É como se ele colocasse uma lanterna assim atrás de você. E é como se Jesus Cristo estivesse na sua frente. Através dessa lanterna, ele foca na pessoa de Jesus. Ele joga luz na pessoa de Jesus. E então os seus olhos vão conseguir visualizar melhor quem é Jesus. Sem essa lanterna do Espírito Santo, a sua visão fica meio que embaçada. Lembra da visão periférica que eu disse? Pois é. Ela pode ser retirada da sua vida. E você pode passar a ter uma visão clara e limpa quando o Espírito Santo entra em ação e ilumina os teus olhos para que você veja Jesus Cristo. Será que você pode fazer essa oração? Eu tenho convicção de que a tua vida não será mais a mesma. Nada se compara com o fato de termos a revelação da pessoa de Jesus. Eu considero essa a maior ação do Espírito Santo de Deus sobre nós. Porque quando nós temos a revelação de Jesus Cristo, a ação da graça dentro de nós começa a ser potencializada e nós entramos numa caminhada de santificação muito poderosa. Muitas vezes nós temos tentado ter uma vida santa sem sabermos quem nós estamos seguindo. Mas quando os nossos olhos veem Jesus, a nossa caminhada se torna diferente. Quando o nosso início é forte, o nosso fim é forte. Quando o nosso início é frágil, o nosso fim também será frágil. Nós precisamos iniciar pela revelação da pessoa de Jesus. E nós finalizaremos num encontro tremendo e maravilhoso com o nosso noivo. Eu quero orar por você nesse instante, pedindo que o Espírito Santo venha sobre os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço para que o Senhor esteja gerando sobre essa pessoa que está me ouvindo agora, revelação. Libera abertura de olhos, para que essa pessoa possa ver Jesus Cristo como Ele é. Incendeia o coração, para que ele possa saltar na presença de Jesus. Tira essa pessoa desse estágio de familiaridade. Tira essa pessoa de um estágio de apatia e coloca essa pessoa numa situação de paixão, amor e entrega. Eu oro para que aconteça a mesma coisa que aconteceu com Pedro e que aconteceu com João Batista. Abre os nossos olhos, nos surpreenda com quem Tu és. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele continue promovendo esse encontro na sua vida e até a semana que vem, no nosso próximo estudo, no nosso próximo